Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Nobre, eu sou interna de medicina, tô indo agora pro 5º ano e hoje eu tava pensando sobre o período de ser calouro e como tem um monte de coisa que a gente entra na faculdade sem saber. Eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos, eu tinha vindo de uma outra graduação, eu tava cursando engenharia civil antes de fazer medicina e assim, tem muita coisa que é muito diferente. E assim, na minha família não tem médicos, então eu pensei, quantas pessoas tem por aí? Eu acompanhava muitas pessoas aqui no YouTube, via muitos vídeos e eu quero compartilhar minha experiência, as minhas dicas e o que eu acho que você precisa escutar como calouro de medicina até o 1º ano, 2º ano, assim, se você está no ciclo básico, são assim, coisas que você precisa saber. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, pode deixar aqui embaixo, ou pode ir no meu Instagram, que eu também já falo bastante, tem toda a minha jornada documentada desde o primeiro período da faculdade de medicina. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem muita dúvida, materiais que você realmente precisa na faculdade de medicina. Se entrar na faculdade de medicina, você precisa comprar um jaleco, você precisa ter um jeito de você se organizar e alguma coisa para você anotar suas aulas. Ponto. É isso que você precisa. Ah, eu preciso de um iPad, eu preciso de um computador? Não, gente, você precisa daquilo que for possível na sua realidade e o que você se adapta melhor. Eu, no ciclo básico e até o ciclo clínico, eu usava muito notebook. A minha faculdade, ela é metodologia ativa, então a gente escrevia muita coisa, tinha que pesquisar muita coisa. Eu preferia o computador. Agora que eu tô no internato, meu internato começa no 4º ano, eu uso muito mais o iPad. Eu posso fazer um vídeo explicando como é que eu estudo, como é que eu estudei lá e como é que eu estudo aqui agora, mas depende muito do que você se adapta. Então, essa é a primeira coisa. E, gente, por favor, se organizem. Se tem uma coisa que você vai precisar agora nesse começo, é organização, porque você vai ter matérias novas que você nunca teve antes, a menos que você já tenha feito um curso na área da saúde. Você vai ter matérias muito diferentes, você vai ter muitas provas, muitas entregas de trabalho, muitas atividades, muitos eventos, muitas coisas. Isso é uma coisa que é importante falar. A adaptação de você sair de um período de cursinho, ou de colégio, ou de outra graduação, e ir para a faculdade de medicina. As coisas, elas são bem diferentes. Mas o que eu falo pra você é, calma. As coisas, elas acontecem no seu tempo e você vai ver que elas vão tomar seu rumo. Então, assim, pega esse período, esse começo da faculdade, esse 1 ano, pra você conhecer as coisas. Então, sai no social, aproveita a festa da atlética, vai conhecer o que é um centro acadêmico, vai conhecer as ligas, vai atrás das coisas que você tem interesse. Gente, meu pai me ligou e cortou aqui a linha de raciocínio. Mas então, você vai ter tempo pra você se adaptar a tudo isso. Então, aproveita tudo que você tem que aproveitar, mas assim, não se sobrecarrega. É muito fácil na faculdade de medicina você se sobrecarregar, porque vai aparecer assim um mundo de oportunidades, um mundo de coisas pra você fazer. Eu sei porque eu fiz isso. Todas as coisas que eu pude fazer no começo da faculdade, eu já fiz. E assim, tem um lado bom? Tem um lado bom. Mas eu acho que no final acaba cobrando um preço muito maior. Então, eu digo pra você, vá com calma, vá assumindo responsabilidades conforme você consiga assumir e faça coisas que sejam coerentes. Então, façam coisas que você realmente quer. Não cai nessa de, eu vou fazer só pra cumprir, só pra falar que eu fiz. Não, faça coisas que você realmente tem interesse. Mais pra frente, você vai começar a ouvir falar sobre o currículo pra residência e quanto tem um monte de coisa pra você se preocupar. Mas, gente, currículo de residência varia muito de instituição para instituição e não é uma coisa para você se preocupar logo no primeiro período. Eu lembro que foi muito cedo na faculdade que foi introduzido isso, esse medo, esse pânico. E, assim, uma coisa que acaba prejudicando um pouco a experiência de estar no começo dessa faculdade. Então, assim, tudo no seu tempo. Respira, respeita o processo. Acho que uma das coisas que a gente mais vê na faculdade de medicina é calouro com ansiedade, tipo, muito ansioso com muita coisa. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, então acho que esse é um vídeo pra você também, tipo, as coisas vão acontecendo no seu tempo. Então, já indo pra um outro tópico que causa bastante ansiedade, trote na faculdade de medicina. A gente escuta a história de trote muito pesado por muito tempo, os pais ficam preocupados, mas hoje não é a realidade da maioria das faculdades ter um trote pesado. Então, assim, na minha faculdade tem o guia do calouro, tem um trote muito tranquilo. Eu me arrependo de não ter participado do trote, eu não participei do trote da minha faculdade por um pouco de receio, eu acho. Mas hoje eu tô na semana de recepção dos calouros sempre que eu posso. E assim, é uma experiência muito boa. É muito verdade que a gente anseia muito pelos calouros. É muito gostoso receber vocês. Então, assim, vai ter veterano chato? Sempre tem veterano chato. Sempre tem gente chata, gente, na faculdade inteira. Qualquer faculdade do mundo, porque a gente é gente. Mas a maioria dos veteranos vai querer te receber e vai estar, tipo, muito feliz de poder te ajudar, de tirar dúvida. Então, assim, vá atrás dos veteranos. Mas também não escute ele 100%. Não me escute 100%. Me escute, mas, assim, veja na sua experiência o que é válido pra você ou não.
Então, isso é uma coisa muito, muito importante pra você considerar. Eu iria no trote da minha faculdade, eu teria aproveitado mais as festas no começo da faculdade, teria me preocupado mais em me enturmar, porque eu acho que eu tava muito... Eu entrei na faculdade muito com aquele receio, tipo, não sou boa o suficiente pra ser médica, não sou boa o suficiente pra estar aqui. Sabe aquela síndrome do impostor? Tipo, isso não é verdade. 95% das pessoas na faculdade de medicina são pessoas normais que se esforçam muito pra estar lá, se esforçam muito pra ter aquele desempenho, se esforçam muito pra se tornar quem elas são. E as pessoas que você vai olhar assim na vida e vai falar assim, são foda, assim, foda pra caramba, elas também são esse tipo de pessoas, são pessoas normais, que elas são dedicadas e determinadas a se tornar aquilo. Então, assim, é muito o que você trabalha, sabe? As pessoas não nascem dessa forma. Sabe, faça amizade, tenha um bom ciclo de amizade, tenha pessoas do seu lado que você possa contar, que você possa estudar junto, que, você vai ter dificuldade de matéria, gente, é super normal você ter dificuldade de matéria. Você vai precisar faltar, você vai precisar de um resumo de aula. Então, assim, e muito mais do que isso, sabe? A faculdade de medicina é o começo do seu networking pra vida. Você tá começando a construir a tua carreira. Então, assim, você vai precisar das pessoas. Saiba se portar, saiba se colocar, saiba se impor, também não fica engolindo sapo, sabe? Se imponha, porque isso também é importante. Não queira também ser amigo de todo mundo. Muitas vezes a gente se coloca em situações que não são pra gente. E saiba se retirar das situações também. Outra coisa que você vai ouvir falar muito na faculdade, que são as atividades extracurriculares, as atividades que a faculdade te oferece que não são obrigatórias no curso. Então você vai ouvir falar sobre liga, você vai ouvir falar sobre estágio, sobre voluntariado, centro acadêmico, atlética, sobre pesquisa, sobre congresso, sobre, assim, 1 milhão de coisas na faculdade. Gente, tudo isso é muito legal mesmo. E eu acho que você tem que participar, sim, dessas coisas desde o começo. Mas, assim, faça o que realmente te interessa. Mas eu me interesso por tudo. Escolha 2 ou 3. No máximo, porque assim, você já vai ter faculdade pra se adaptar, você vai ter 1 milhão de coisas pra fazer, não vai entrar em 5 ligas, não vai querer ser diretor, não vai querer entrar pra fazer congresso, pesquisa, tudo ao mesmo tempo. Tem que entender que você acabou de chegar no lugar e você vai tá aprendendo como é que toda aquela situação funciona. Então, assim, eu acho super válido você ir atrás de oportunidades, mas o que eu mais te recomendo é seguir pelo que você realmente tem interesse. Eu entrei na faculdade de medicina e eu não tenho médicos na família, como eu já falei aqui, e eu sempre pensei que eu quisesse ser cirurgião. Sempre pensei, só que eu nunca entrei no centro cirúrgico sem ser como paciente. Eu não tinha noção do que realmente era uma cirurgia, e eu tinha consciência disso. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer na faculdade de medicina foi caçar a oportunidade para poder ver se essa minha paixão era a minha paixão mesmo, ou se eu tava meio louca da cabeça e no final eu queria fazer uma coisa clínica. Então, eu fui atrás disso e eu confesso que eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que isso guiou minha trajetória, mas foi por conta de uma paixão que eu realmente tinha. Então, se você quer pediatria, você pensa em pediatria, esse é o momento de você explorar essa paixão, sabe? Vai no congresso, o congresso é um lugar ótimo, maravilhoso. Vai onde seu coração realmente tá te chamando pra ir, sabe? Eu acho que esse é o melhor momento da faculdade pra você ouvir o seu coração e saber onde você quer ir, qual é o caminho que você quer fazer, que tipo de profissional você quer ser, pra você realmente se descobrir. Então, esse é meu conselho. E outra coisa que a maioria das pessoas não fala, eu vejo muitas poucas pessoas falando, é sobre atendimento psicológico na faculdade. Gente, acho que é uma lei, não sei direito, agora posso estar falando besteira, mas a maioria das faculdades tem atendimento psicológico gratuito para os estudantes. Às vezes pode ser um pouco difícil de achar, pode ser, mas assim, se você precisa, não fique sozinho nisso, entendeu? Procura um atendimento, se você não puder fazer a parte, né, pagar a parte, fazer particular. Gente, a faculdade de medicina é uma coisa estressante. Eu entrei na faculdade de medicina, assim, apaixonada, totalmente romantizada. E, gente, é normal a gente se decepcionar e tá estressado, burnout é uma coisa muito real, ansiedade é uma coisa muito real na faculdade de medicina. Só que, assim, a gente tem que procurar ajuda. A gente tá se formando pra ajudar outras pessoas, a gente também tem que saber receber ajuda. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa que vão falar. Gente, tem tanto veterano que vai começar a falar assim, faculdade de medicina não é igual ao Grey's Anatomy. Porque vocês estão idealizando, vocês estão romantizando. Gente, é verdade, isso acontece também. Mas assim, eu me sinto tão feliz na faculdade de medicina. Eu sou uma pessoa muito estressada, me estresso, reclamo, me preocupo. Mas, gente, a faculdade de medicina, ela é muito melhor do que eu podia pensar.
ela me deu tantas oportunidades, ela me deu, assim, tantas vivências que eu não sei nem como... Teve dia que eu já cheguei assim em casa chorando, falando, meu, Deus, obrigada, porque é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, obrigada por possibilitar eu viver isso, sabe? Tipo, me deu tantas certezas, me deu tanta, assim, realização como pessoa, que eu entendo quando você não vive isso em algumas áreas. Só que, gente, juro, se essa é sua vocação, você vai ser feliz na faculdade. Tipo, quando você se encontra na faculdade, quando você vê o que realmente você quer ser, é uma coisa, assim, linda e maravilhosa. Eu não sei nem explicar o quão apaixonante isso é. Tipo, isso faz tudo valer a pena, sabe? Eu só agradeço, tipo assim, muito obrigada, Deus, por todas as oportunidades, todas as portas que o Senhor abriu pra eu estar aqui agora, sabe? Assim, uma coisa em diversos níveis. Posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas assim, é muita coisa. Então, assim, esteja aberto às possibilidades, esteja aberto às coisas que podem acontecer, porque assim, são coisas maravilhosas. A medicina é uma área linda, maravilhosa. É uma área, assim, que ela te possibilita viver coisas que outras áreas não possibilitam, não da mesma forma, sabe? Não é que medicina é melhor ou pior, mas o contato que você tem, as oportunidades que você tem. Ser acadêmico de medicina, estar na faculdade de medicina é um privilégio tão grande ter esse nome. E assim, a gente acaba entrando muito na rotina e acreditando que estudante de medicina, como a gente fala, pelo menos o pessoal da minha turma, estudante de medicina é o cocô do cavalo do bandido, porque assim, em cima do estudante tem o interno, em cima do interno tem o residente, em cima do residente tem o preceptor, tipo assim, sempre vai ter 1 milhão de pessoas acima de você. Só que só ser estudante de medicina já é uma coisa assim tão grande, já é um privilégio tão grande, que assim, eu não consigo... Aproveite para ser um estudante de medicina, principalmente agora que você entrou na faculdade. E aproveite o privilégio de você estar no começo da faculdade e você poder cometer erros, você poder perguntar coisas idiotas sem sofrer tanto julgamento quanto mais pra frente. Aproveite a chance que você tem para se descobrir. Assim, para você saber quem você é como estudante, quem você quer ser como profissional. Eu acho que isso ajuda muito a determinar e a tornar toda a rotina, todo o processo muito, muito mais fácil. Tá, agora outro ponto muito, 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 muito importante é você saber que existe uma vida além da faculdade de medicina. Então, assim, quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de faculdade de medicina, a gente pensa muito em estudos, em atividades extracurriculares, em estar na faculdade, em estágios, em tudo isso. Só que o que a gente também tem que lembrar é que antes de ser estudante, antes de ser médico, antes de ser profissional, você tem que ser uma pessoa funcional. O que uma pessoa funcional faz? Isso, você, por favor, venha comigo aqui e vamos incorporar. Uma pessoa funcional, ela bebe água, ela bebe os 2 litros de água dela por dia, ela se alimenta bem assim na medida do que dá também, e ela faz exercício físico, ela tem tempo de lazer e ela tem vida pessoal. Então isso é uma coisa importante de você conseguir conciliar durante a faculdade. Você tem que priorizar, porque assim, vai ter prova? Vai ter prova. Só que assim, a prova vai ser um dia. Você não pode deixar de ser o filho da sua mãe, você não pode deixar de ser o neto da sua avó, porque você tem que estar na faculdade. Gente, não existe isso. Você não vai conseguir levar uma vida, você não vai conseguir levar a faculdade de uma forma sustentável se você só fizer a faculdade. Você tem que ter outros mecanismos de escape, você tem que ter uma rotina, você tem que construir uma rotina que seja saudável e que você consiga manter a longo prazo. Porque assim, a faculdade de medicina vai durar 6 anos. Depois você ainda vai seguir. Não é brincadeira aquela história que, médico nunca para de estudar, médico nunca para de estudar. Só que assim, você tem que conseguir fazer, ser saudável. Antes de você cuidar do outro, você tem que conseguir se cuidar. Então isso é importante. Então, tem uma rotina de exercícios, tem uma rotina de alimentação, tem uma rotina de lazer. Tem uma rotina também que é muito importante, você ter uma rotina de estudos. Você não deixar as coisas acumularem pra última hora. Tipo, na hora da prova, um dia antes da prova, você quer estudar tudo e virar noite. Não. Tenha seu tempo de descanso também pra você. Isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Algumas coisas que eu gostaria de falar pra vocês que eu acho que é muito importante. A faculdade, você entra na faculdade, você tem que ter postura de profissional, porque é isso que você tá lá pra ser profissional. Então, assim, se porte como profissional. Vai em festa, não tô falando pra não ir no barzinho da faculdade, nem coisa do tipo. Mas assim, tenha a postura de profissional, todo mundo, gente. Respeito é básico, mas é bom ressaltar isso. Você já tá construindo a sua imagem de profissional, tanto pros seus colegas, quanto pros seus professores, quanto pras pessoas que te veem que você nem sabe que estão te vendo. Então, assim, isso é muito, muito importante. Você já tá construindo o profissional que você vai ser todos os dias. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, tá? Mas isso quer dizer que você tem que ter consciência disso. Fazer networking na faculdade é muito importante. Tanto com professores, quanto com médicos que você vai conhecer no estágio.
você ter pessoas que te conheçam por quem você realmente é e te coloquem, sabe, pensem em você, que você seja referência pra eles de alguma forma, é extremamente importante. Eu tô no 5º ano, então eu ainda não trabalho, não pego plantão, mas as pessoas que estão acima de mim falam que isso é muito, muito importante. E eu já no 5º ano tive oportunidades, assim, maravilhosas por ter pessoas que me conheciam e sabiam que eu era dedicada, que me chamaram: Jéssica, tô pensando em fazer isso, pensei em você na hora. Isso, assim, é uma coisa que é impagável. Eu sou super grata por isso. Um ponto que eu esqueci de falar, então eu vou colocar aqui, é como estudar na faculdade de medicina. Principalmente no ciclo básico, a gente vai ver muita, muita, muita coisa. O que você tem que saber é que é importante essas coisas? Sim, é importante estudar tudo. É importante sim, mas não precisa ficar bitolado. Tem muita coisa que a gente esquece. O que a gente vai realmente levar, e se eu pudesse falar assim, pelo amor de Deus, foca muito, estuda muito, porque se você não estudar agora, você vai ter que estudar depois. Anatomia e fisiologia. Isso você vai usar sempre, 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 sempre. Ah, talvez a histologia você não use tanto. Verdade, talvez a histologia você não use tanto. Mas anatomia e fisiologia é uma coisa assim que, por favor, vocês guardem. Outra coisa, não precisa pirar com o livro, de comprar livro, porque a gente tem 2 opções. Você pode usar a biblioteca da tua faculdade, e tanto a física quanto online, a minha faculdade tem biblioteca online, quanto os livros online. Então, assim, você consegue achar livro em PDF. Eu posso deixar, fazer um vídeo sobre como achar os livros em PDF. E assim, uma dica que eu queria dar, já que eu falei que é importante estudar anatomia. Quando você vai estudar anatomia, muitas vezes a faculdade não deixa você tirar foto das peças e muitas vezes a prova é a peça em si. Existem atlas fotográficos. Eu não sei porque as pessoas não falam sobre isso, mas são atlas que basicamente eles têm o desenho, igual a gente vê nos livros, e tem a foto da peça real. Então eu vou pegar aqui outro. Por exemplo, aqui tem, não sei se dá pra ver, tem o desenho do sistema nervoso no bebê e tem, gente, isso aqui é um bebê de verdade, tá? Assim, é maravilhoso. Então, assim, existem atlas fotográficos e é uma coisa que te salva muito em anatomia. E as pessoas não falam, não sei porquê. Uma coisa muito importante, quando você for estudar, é legal às vezes pegar resumo. É muito legal às vezes pegar resumo, às vezes ajuda você numa matéria que você tá com muita dificuldade. Só que é muito importante também você sempre olhar as referências. Você sempre pegar o livro e ler o que o autor realmente fala, porque às vezes resumo tem erro. E, assim, por inúmeros motivos, você se informar como um profissional baseado em evidências é uma coisa muito, muito, muito importante. E assim, uma coisa que quem tá no cursinho tá muito acostumado, mas quando você vai pra faculdade, você tem um pouco de dificuldade. A gente estuda por questão muito no cursinho. Quando a gente chega na faculdade, a gente tem um volume teórico absurdo de coisas pra estudar. Só que no final das contas, o que eu recomendo pra você? Estude a aula, não deixe acumular a matéria. Então, aula dada é aula estudada, o princípio continua o mesmo, mas procure questões. Procure questões de banco de questões, procure provas antigas para você estudar para prova. Então, às vezes, o professor não vai cobrar aquela nota de rodapé que ele passou em aula, mas é importante você ter noção de como o conteúdo vai ser cobrado, e isso varia de faculdade para faculdade. Então, isso é uma coisa que é importante você levar em consideração. E outra coisa que é muito importante você levar em consideração, isso é uma coisa que eu aprendi agora. Eu não gravava as aulas. Hoje eu gravo as aulas e eu consigo acompanhar as aulas com os slides. Então, principalmente para estudar para a prova do professor, que ele costuma cobrar o que ele falou, pelo menos na minha faculdade. Eu acho isso um pouco mais fácil. Gente, eu tenho que começar. Vou falar pra vocês como é que eu me organizava. Eu colocava as matérias que eu tinha no semestre e colocava por semana os conteúdos que a gente teve. Então, por exemplo, em morfo a gente teve histologia do estômago. Aí eu colocava lá, morfo, semana 3, histologia do estômago, porque na hora da prova eu tinha um checklist de todos os conteúdos que iam cair, tipo, a parte. E eu gostava sempre de revisar os slides e dar uma olhadinha. Eu confesso que eu pecava em olhar os livros, mas eu gostava de dar uma olhada assim nos livros. E assim, me ajudava bastante ter um checklist do conteúdo. Eu continuo fazendo isso de forma similar agora nos rodízios, que eu tenho sempre os conteúdos anotados por semana. Então tem teórico, tem prático, tem o que a gente vai no estágio. Mas assim, me ajuda bastante. Programe-se para ter um tempo livre para você e para sua família. A minha mensagem final se você passou em medicina, parabéns. Seja bem-vindo a esse mundo que, assim, me enche os olhos e que eu sou muito feliz por estar fazendo. É um mundo incrível. Eu espero de verdade que você consiga aproveitar, que você tenha acesso às melhores oportunidades do mundo. Que você precisar, manda aqui. Se você ainda não entrou e você sonha com isso, e é a sua vocação, você sente no seu coração isso, eu falo, gente, vale a pena. Vale muito, muito a pena. Acredite no processo, tudo
tem um caminho, demora um tempo por algum motivo. E assim, as coisas não ficam mais fáceis. Se você não aprender a ser feliz, isso pra todo mundo. Se você não aprender a ser feliz com o que você tem agora, se você não aprender a ser saudável agora, se você não aprender a ter uma rotina sustentável e feliz agora, você não vai ter no futuro, ou vai ser muito mais difícil no futuro, porque as coisas elas só ficam piores. Tipo, na faculdade de medicina você vai ter outras dificuldades que é diferente do cursinho, que é diferente de um trabalho. Mas, assim, os desafios vão piorando na medida que eles vão mudando, sabe? Eu já ouvi essa frase de um amigo meu que é cirurgião plástico, formado da HC, que ele fala assim: a vida não fica mais fácil, você que fica mais forte. Então, todo o processo que a gente passa, no final é pra gente conseguir sempre aguentar e lidar melhor com as coisas que estão por vir na vida. Então, agora eu tô com um outro desafio, que é o internato, que é começar a pensar na residência. E assim, eu consigo ver várias coisas que eu deixei a ansiedade me tomar no começo, várias coisas que acho que talvez hoje eu faria diferente, mas eu sei que eu dei o meu melhor e eu aproveitei tudo da maneira como eu consegui na época. E no final eu fico bem feliz assim com a minha trajetória aqui na Faculdade de Medicina. É isso, eu espero que você saiba que não é uma nota, que não é uma aprovação que define você como pessoa, não é a sua faculdade que te define como profissional, não é a colocação que você teve no vestibular. Então, assim, acho que é importante ressaltar que se dedicar para as matérias é importante sim, mas a relação que você tem com o paciente também é importante, a relação que você tem com você mesmo é muito importante. E quanto mais cedo a gente começa a ter consciência disso, melhor. Melhor mesmo, porque a gente começa a realmente ter postura de profissional, uma postura que a gente consegue levar pra vida. E falei, eu acho que eu falei muita coisa, mas acho que eu falei tudo que eu precisava ouvir entrando na faculdade de medicina. Vai ter muita coisa que você vai descobrir, vai ter muita coisa que você vai ver e você vai falar, não quero ser assim, não esperava isso. E, assim, não tá tudo bem, mas isso vai te fazer mais forte, sabe? Isso, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu puder ajudar de outra forma, por favor, deixe nos comentários. Vou deixar meu Instagram aqui, eu sempre converso bastante com o pessoal lá. E é isso, gente, até escureceu. Eu comecei a gravar, tava entardecendo e eu peguei meu café está frio. Então, se isso de alguma forma te ajudou, se inscreva no canal, dê like, me dê sugestões. E eu, sinceramente, eu tô muito feliz de poder ter tido essa conversa. É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!